E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pela Johnny. E hoje a gente vai conferir o meu top 5 jogos do Super NES, ou o Super Nintendo, né? Como é conhecido, né, aqui no Brasil. E assim como o vídeo anterior que eu fiz do Mega Drive, o top 5, vai ficar faltando muito jogo bom nessa lista, até porque nesses consoles tem muito jogo bom mesmo que você tem que conhecer. Mas nessas listas eu passo 5 jogos que são imperdíveis do console, que você tem que experimentar, e são jogos que já dá uma cara bem característica dos consoles, né? Eles representam muito bem o que o console tem a oferecer. Então, sem enrolação, vamos dar uma olhada então no top 5 que eu escolhi, e não deixa de comentar quais são os seus top 5 os jogos, né? Os seus 5 principais jogos do console também, tá? Comenta lá também pra gente saber. Assim que passar a vinheta, a gente já começa. E para começar a minha lista, então, queria mostrar esse jogo aqui que marcou muito pra mim, que é As Aventuras de Batman e Robin, lançado pela Konami, então, no finalzinho de 94, então, no Super Nintendo, que é um jogo baseado na série animada de desenhos animados que estava passando, então, na época. Por ser baseado no desenho animado do Batman, ele tem animações bem fluidas, com uma qualidade de animação realmente raramente vista, mesmo nos consoles da época. Durante o jogo, o Batman tem que impedir que vários vilões icônicos da série tentem fazer então as suas atrocidades na cidade de Gotham City. E para isso, ele conta com um variado arsenal de armas que ajudam ele na jornada. A trilha sonora desse jogo também é muito marcante, ficou uma qualidade sonora excelente mesmo, retratando bem aquela atmosfera do desenho animado da época. E para quem gosta de um bom desafio, esse jogo tem um desafio bem marcante, viu? Pode ir nesse jogo tranquilo que você não vai se decepcionar. E saindo de Gotham City agora para o mundo mágico de Hyrule, agora a gente vai falar de Legend of Zelda: A Link to the Past, um jogo lançado então em 1991 no Japão e 1992 nos Estados Unidos, um dos grandes jogos da Nintendo para o Super NES. Esse é o terceiro jogo da série Zelda que acaba retornando para o estilo de visão vista de cima, como é visto no primeiro jogo do Nintendinho, só que agora com gráficos muito melhores, com jogabilidade refinada, com muito mais itens, muito mais interação na história também, né? Que agora conta a jornada de Link em busca dos 7 sábios para auxiliar ele a derrotar o terrível demônio Ganon. Com muitas masmorras para explorar, vários quebra-cabeças, vários locais para conhecer e muitos personagens para interagir. Até hoje esse jogo é considerado um dos melhores capítulos da série Zelda. Sendo assim, além de ser um dos jogos obrigatórios do Super NES, também é um dos jogos obrigatórios para os fãs da franquia. Além de ser um jogo muito divertido de se jogar, ele tem uma trilha sonora marcante mesmo, feita pelo mesmo compositor do Super Mario Bros., o Koji Kondo. E lógico, né, teve a produção e direção do Shigeru Miyamoto, né, o mestre aí dos videogames, né. Aliás, esse foi o primeiro jogo da série Zelda que eu conheci. Um jogo foi muito marcante para mim, e a partir desse jogo eu quis conhecer o restante da série. O que não podia faltar num top 5 de jogos de algum console da Nintendo, com certeza é um jogo do Mario, né? Então tá aí, ó. É Super Mario World 2 Yoshi Island. É um jogo então feito então em 1995 pela Nintendo, que conta a história do Mario quando ele ainda era um bebê. Quando o bebê Mario e Luigi estavam sendo levados pela cegonha, o Baby Bowser acaba sequestrando então o bebê Luigi, e o bebê Mario ainda consegue escapar, onde acabou perdido e encontrado pelos Yoshis. Aí os Yoshis passam a proteger o bebê Mario e eles ajudam então a salvar o bebê Luigi das garras do Baby Bowser, que é o terrível vilão. E esse jogo tem um dos gráficos mais lindos já feitos pelo Super Nintendo, graças ao poder do Super FX2, que é uma versão aprimorada do antigo chip, então, que foi usado em alguns outros jogos também marcantes no console, e da direção artística então da Nintendo, que fez o jogo parecer ser pintado com giz de cera. O Yoshi tem vários novos poderes então para ele utilizar na jornada dele, e um jogo bem desafiador.
na medida certa aí para os fãs da série Mario. A trilha sonora desse clássico também foi feita por Koji Kondo, né? O compositor assinatura aí dos jogos da série Mario. Muito bom. Outro jogo que é sinônimo de Super Nintendo é o Donkey Kong. E aqui eu trouxe o segundo jogo da série Donkey Kong para o Super Nintendo, o Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest, que foi lançado em 1995, então pela Rareware, que foi a empresa que se encarregou dos jogos então dos macacos mais carismáticos da Nintendo. E esse jogo é sequência direta do primeiro da série, então, onde Donkey Kong e Diddy Kong derrotam o terrível Capitão Karoo, onde ele retorna e sequestra o Donkey Kong. Assim, Diddy Kong pede ajuda da namorada dele, a Dixie Kong, para auxiliar ele na jornada então em salvar Donkey Kong, né, e derrotar de vez o Capitão Karoo. A Rare fez um trabalho incrível nesses jogos do Donkey Kong, trazendo os gráficos renderizados pelos supercomputadores da Silicon Graphics, que eles compraram das estações de lá, e acabaram transportando então essas renderizações em 3D em sprites pré-renderizados no Super Nintendo, que gerou um resultado muito lindo. E o legal é que o Super Nintendo não precisou usar nenhum periférico, nenhum acessório. Inclusive, uma das propagandas do Super Nintendo desse jogo foi justamente para cutucar a Sega, né, que fez vários periféricos para melhorar o Mega Drive, enquanto o Super Nintendo fazia por ele mesmo esses incríveis gráficos. O jogo também é muito divertido, tem uma excelente jogabilidade. A dificuldade dele é uma dificuldade alta também, porém ela é na medida certa, dá para aprender bem, dá para você conseguir terminar o jogo. E a trilha sonora dele é muito marcante também, feita pelo grande compositor David Wise. Ele fez uma trilha sonora atmosférica e muito bonita para o jogo, ficou excelente mesmo. O jogo também seguiu a tradição da Rare em fazer um jogo cheio de colecionáveis para você coletar escondidos nas fases. Realmente a busca nos colecionáveis desse jogo também é uma diversão à parte, ficou bem legal mesmo. E para fechar com chave de ouro, então, o top 5, eu vou falar de Chrono Trigger, um jogo feito pela Squaresoft em 1995. Na época do Super NES, a Squaresoft e a Enix eram duas empresas separadas que depois viraram a Square Enix. Esse jogo se trata de um JRPG, como a gente chama hoje em dia, que é um RPG feito no Japão, né? Esse jogo foi feito por 3 designers de jogos bem conhecidos, que a própria Square também apelidou de Dream Team, que significa o time dos sonhos ou a equipe dos sonhos. E são eles Hinorobu Sakaguchi, que é o produtor da série Final Fantasy, Yuji Horii, que é o criador da série Dragon Quest da Enix, e Akira Toriyama, que é o criador do mangá Dragon Ball e também foi o designer gráfico da série Dragon Quest também. E a composição ficou a cargo de Yatsunori Mitsuda, que escreveu a maioria das músicas do jogo, que são fantásticas inclusive. Tem até uma curiosidade interessante quanto a isso, porque ele escreveu a maioria das faixas e depois ele acabou adoecendo e acabou tendo que adiar o restante da composição das faixas, que ficou a cargo de Nobuo Uematsu, que é o famoso compositor da série Final Fantasy. E a história então conta a jornada de Chrono, né, que começa o jogo indo no festival em que a Luca está apresentando uma nova invenção, que é uma máquina de teletransporte. Durante o festival, Chrono conhece Marle, que acaba ajudando a acompanhá-la no festival e acaba dando um erro na máquina de teletransporte quando eles vão experimentar a máquina, por causa do pendante misterioso que a Marle estava carregando nela. Com o poder desse pendante, ela acaba sendo transportada para uma época passada. Assim, Chrono vai até nessa época para tentar salvar a Marle, e lá acabam conhecendo outros personagens e que por sua vez vai levando eles para outras épocas e acabam descobrindo que existe um mal maior no mundo, que é um monstro chamado Lavos, que em um certo período do tempo ele acaba destruindo o planeta todo. E cabe a Chrono e seus amigos, que ele vai conhecendo nas diversas épocas que ele vai indo no jogo, a impedir esse terrível monstro de fazer isso. É uma história com vários eventos incríveis, várias reviravoltas e várias coisas que o jogador nem imagina que vai passar com seus personagens. Muito legal mesmo. Um RPG muito marcante no Super NES e para mim é um dos melhores RPGs de todos os tempos, contando com todos os consoles mesmo.
Até hoje esse jogo é maravilhoso, muito bom. Apesar da série Final Fantasy ser muito marcante no Super Nintendo, esse jogo, pra mim, pelo menos, ele acaba até ofuscando a série Final Fantasy nesse console. É muito bom. Então esse aí foi os 5 jogos que eu considero imperdíveis no Super NES. E é claro que realmente 5 jogos são muito poucos, mesmo para descrever a grandiosidade do console, porque tem muito jogo bom, assim como no vídeo do Mega Drive, eu não mostrei nem metade dos jogos bons que tem nesses consoles, né? Mas o vídeo serve para mostrar alguns jogos que definem o console, né? Se gostaram desse vídeo, deixa um like pra gente aí para nos dar uma força e se inscreva no canal, que se não for inscrito ainda no canal pela Johnny. Se você tiver algum amigo que tem curiosidade em saber um pouco mais sobre o Super NES, compartilhe esse vídeo também para ele, para que ele fique sabendo de alguns jogos que definem o console. E não deixa de compartilhar para mim quais são seus 5 jogos que definem o Super NES, tá? Vou deixando esse vídeo por aqui e até a próxima, gente. Valeu!